Bom dia, professores, professoras, PCNPs, supervisores. Antes de nós iniciarmos, como está meu som? Todo mundo consegue me ouvir? Desculpa interromper, mas você tem que pôr um fone de ouvido aí. Só um minuto. Está dando ressonância. Desculpa interromper. O som melhorou? O som está melhor? Sim. Bom, então começando mais uma vez. Bom dia a todos os professores, a todas as professoras. Bom dia, PCNPs, bom dia, supervisores, dirigentes de ensino. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências da Natureza e Matemática das diretorias de ensino de Apiaí, Avaré, Bauru, Botucatu, Campinas Leste, Lins e Sertãozinho. Sintam-se todos muito bem acolhidos. É um prazer compartilhar com todos vocês esse momento formativo, esse momento de muita aprendizagem. E hoje nós estamos ainda mais felizes com a presença do professor Nilson José Machado, essa pessoa espetacular, uma pessoa ilustre do cenário educacional, principalmente na área da ciência da natureza e matemática, mas em todo o campo educacional, e por isso estamos, assim, extremamente honrados com sua presença, professor. Eu acredito que a sua apresentação é praticamente indispensável, mas para quem ainda não conhece, quem está começando agora, talvez, na docência, eu quero fazer uma breve apresentação aqui. O professor Nilson, ele é livre docente da Faculdade de Educação da USP, escritor de livros, artigos, vídeos, entrevistas, publicações sobre educação. Ele foi fundamental na elaboração do currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, e se eu fosse falar todo o currículo dele aqui, ficaríamos até amanhã apenas descrevendo o currículo do professor. Mas é com muita alegria mesmo que o recebemos aqui. Hoje será uma TPC especial, então com 7 diretorias participando juntos. Vamos participar, você pode colocar as suas perguntas, os seus comentários no chat, que nós estaremos transmitindo ao professor. O link de avaliação e presença, cada diretoria vai disponibilizar para os professores. Então, toda essa parte técnica, burocrática, procure o seu PCNP, procure a sua diretoria, que nós estamos muito bem organizados e articulados. E antes de iniciarmos, eu já quero avisar a todos vocês, a todas as professoras, todos que estão nos assistindo, que no final da TPC, olha que legal, gente, nós vamos fazer um sorteio de um livro do professor Nilson. Olha que maravilha! Exatamente, é o livro Educação, Competência e Qualidade. Então, no final da TPC, lá no finalzinho, já pertinho das 10 horas, nós vamos disponibilizar o link na descrição do grupo, nos comentários, e aí você vai se inscrever e nós faremos um sorteio depois para presentear o professor ou professora ganhadora do livro. Então, pessoal, eu já quero mais uma vez dizer aqui que tenhamos uma boa TPC. Aproveitem esse momento, que será muito rico, uma formação muito preciosa a todos nós. Professor Nilson, já de antemão quero te agradecer muito pelo seu aceite, pela sua disponibilidade. Estamos muito honrados em tê-lo aqui conosco. Obrigado, Lucas, pela palavra amiga aí, e eu estou aqui como um de vocês, como um professor. Eu acho que o professor é a nossa condição comum. O nível de ensino em que a gente trabalha é um pormenor, não é? O estar professor, o ser professor é o que me traz aqui. Você falou de alguns livros que eu escrevi, todos
foram transbordamento de ações como professor, todos. Nunca parei para escrever um livro que não tivesse associado a um curso que está dando, ao trabalho na sala de aula, né? Então, com muito prazer, com muita alegria, estou aqui para a gente conversar nesse período aí que foi reservado sobre o tema que foi proposto por vocês, competências e habilidades no ensino de ciências e matemática. E no texto que me enviaram era assim, num tempo de educação assim híbrida, não é? Eu, no título, simplifiquei um pouco, mas eu vou comentar a respeito disso daí, tanto da área específica de ciências e matemática, como dessa educação híbrida, né? Então, vamos começar a viagem. Olha, quem tiver perguntas, assim, diretamente ligadas com o que a gente está falando e não tem razão para esperar o final, interrompe. A Jo administra isso, não é? E me passa as questões. Se for uma coisa muito longa, eu peço para deixar para o final, mas, em princípio, vamos conversando ao longo da viagem. Jo, por favor. Então, nosso percurso rapidinho, competências, habilidades, em que pé estamos nesse rolo todo com essas palavras novas que não são tão novas assim e que entraram no nosso discurso educacional aqui no Brasil com o exame do Enem em 98, a palavra competência, a palavra habilidade. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, o problema de fundo que levou até o estudo das competências e tudo, mas o problema de fundo é a fragmentação disciplinar, né? É isso que nos aflige. A fragmentação começa desde o Fundo 2, explode no ensino médio, e na universidade ela está mais do que visível, não é? Muitas disciplinas, e os alunos estudam e não veem, vão perdendo, em razão da fragmentação, o significado daquilo que estão estudando, não é? Então, vamos conversar um pouco sobre isso e sobre a ideia de o que é ser um especialista hoje. Depois vamos ver uma breve história dessa ideia de competência, ou da palavra competência, tanto antes do Enem como depois do Enem. E depois vamos ver umas questões atuais relativas a essa ideia de competência, particularmente referente à atuação do professor na sala de aula e à organização da escola. Então, o tempo não é tão grande, mas nós vamos conversar mais ou menos a respeito disso daí. Jo? Olha, a fragmentação disciplinar, a gente é mais frequente, não é, ouvir falar dessa fragmentação nesse eixo horizontal dessa imagem que está projetada aí para vocês. Esse eixo horizontal tem, de um lado, a multidisciplinaridade, do outro lado, a interdisciplinaridade. Eu quero dizer o seguinte: a escola sempre foi multidisciplinar, quer dizer, a escola sempre teve múltiplas disciplinas. Os currículos mais antigos, o unidisciplinar, ela sempre teve várias disciplinas. Isso nunca foi um problema para o mundo antigo, né? Agora, o problema começa a surgir quando as relações entre essas disciplinas vão ficando fracas, né? Então, quando você tem múltiplas disciplinas com fracas interações, aí é que há o problema. E aí o discurso, desde a década de 70, é de enriquecimento das relações entre as disciplinas, é o discurso da interdisciplinaridade, não é? O professor de matemática deve conversar com o de física, o de ciências, né? O professor de matemática deve conversar com o professor de português, da língua, e todos têm que conversar com o professor de história, e vai por aí. Então, esse discurso vem desde a década de 70 e a gente já se acostumou com ele, a reivindicar, assim, ações, interações, atividades interdisciplinares. A novidade, nos últimos 20, 30 anos, a novidade está nesse eixo vertical, a fragmentação que ocorre nesse eixo vertical, que é a seguinte: tão logo um assunto dentro de uma disciplina começa a ficar importante, ele proclama a independência e vira uma nova disciplina. A intradisciplinaridade é esse fenômeno. Quer dizer, na biologia,
O mapeamento genético vai ficando tão importante, hoje não tem novela que não tenha pelo menos 3 exames de DNA por capítulo, né? Então, aí o mapeamento genético, esse estudo da genética, vira uma matéria. É como se você tivesse agora um especialista nessa matéria, ou especialista nessa matéria. E esse fenômeno de quebra das disciplinas, quer dizer, pensando no nosso nível da educação básica, no cursinho, às vezes, é frequente ocorrer, não é, em certas situações, que você não tem nenhum professor de física, você tem professor de mecânica, de eletricidade, de termologia, de ótica, mas professor de física, não, já tem as intradisciplinas. Professor de matemática, às vezes, numa escola, é professor de álgebra, professor de geometria, professor de trigonometria, quer dizer, essa situação é a da intradisciplinaridade, disciplina sendo criada dentro das disciplinas. E, por outro lado, nunca a gente falou tanto de transdisciplinas, de disciplinas que transbordam os limites de todas as outras. Por exemplo, em biologia, a gente fala da miudeza do mapeamento genético e fala, ao mesmo tempo, de bioética, quando surgem questões do tipo eutanásia pode, aborto pode, essas questões que envolvem valores, a gente não encontra resposta para ela nos genes, no DNA, na dupla hélice, não se encontra na miudeza. Essas questões grandes da biologia acabam levando a gente a uma superdisciplina, que é a bioética, em que os temas são o que é um ser humano, o que é um homem, o que é a vida, quando é que a vida começa, quando é que a vida acaba, não é? Nas questões de eutanásia, e vai por aí. Então, quanto mais a gente afunila, desce e fica com disciplinas muito especializadas, mais é necessário, na organização da escola, a gente subir e ver tudo mais do alto, pensando grande, pensando em termos de ser humano, de vida humana, não é? De valores. Tudo isso não cabe dentro de uma única disciplina, a gente precisa de atividades que vão além das disciplinas, atividades transdisciplinares. Jô? Vamos para o próximo, Jô? Bom, é preciso cuidar para essa discussão da fragmentação não levar a gente a pensar inadvertidamente que não precisa mais de especialista, que hoje todo mundo tem que ser generalista. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que a ideia de especialista está mudando de significado. Antigamente, o especialista era esse conhecedor de miudeza sobre um determinado assunto. Por exemplo, um assunto é essa foto que está aí no slide que vocês veem. A foto, eu vejo a foto e vejo o significado na foto. Eu analiso e tenho uma visão que eu entendo que está aí. Agora, um especialista no sentido da miudeza é o que põe a lupa num cantinho aí da foto, põe a lupa e fica vendo pontos pretos e marrons e mais escuros, mais claros. Ele não sabe o que está acontecendo na imagem e ele vê os pormenores dos pormenores, né? Ele vê pontos e a gente quer ver fotos. A linguagem da escola é uma linguagem muito focada assim nos pontos. Tem uma prova, tem uma lista de pontos, tem um concurso, tem uma lista de pontos. E a expectativa da escola é que as pessoas, estudando muitos pontos, uma hora vejam uma foto. E isso quase nunca ocorre. As pessoas costumam sair da escola conhecendo muitos pontos e sem uma visão do conjunto das matérias que estudaram. A situação nova, que faz a gente ir da disciplina mais miúda para a disciplina mais ampla, como a bioética, é a gente buscar atividades tipo pontos e atividades tipo foto, e oscilar o tempo todo da visão miúda para a macrovisão, que é a que nos faz sentir que está entendendo alguma coisa. Na verdade, nem importa muito por onde você começa, mas você começa no ponto e vai ver a foto, e volta para o ponto, e assim vai. Ou começa na foto e, a partir dela, se interessa por um detalhe de um ponto, mas sempre
o especialista hoje não é o que simplesmente sabe muito sobre pontos, mas é o que vê muito assim, cuidadosamente os pontos, mas ele enxerga a foto inteira. O novo nome desse especialista é o consultor. Quer dizer, o especialista hoje é o que dá uma consultoria, não é o especialista chapliniano, aquele que aperta um tipo de parafuso e repete aquilo o dia todo. Hoje, o especialista é o que conhece de um assunto, mas sabe ver o sistema inteiro em que aquele assunto está inserido. Ele dá o palpite no assunto dele para melhorar o desempenho do sistema inteiro. E esse especialista é que costuma se chamar de consultor. Vamos para outra imagem? Bom, vamos ver uma breve história dessa ideia aí de competência para ver em que pé a gente está hoje, né? Como eu falei há pouco, quer dizer, a escola sempre foi multidisciplinar. Na Grécia Antiga, em Roma, a gente tinha o primeiro currículo, né, do pensamento ocidental, o primeiro currículo de que se tem registro é o Trivium. O Trivium eram 3 matérias, 3 disciplinas, que todo mundo tinha que estudar. Isso era o trivial. Trivial quer dizer o que todo mundo tinha que saber. A lógica, a gramática e a retórica. Para que a gramática? Porque tinha que saber tratar bem a língua. Se considerava que a pessoa que maltrata a língua, que dirá o companheiro do lado, o amigo, é um grosseiro quem maltrata a língua. Então, a gramática era uma matéria obrigatória. A lógica era a dialética, era a argumentação, né? Então, você fala gramaticalmente correto, mas você precisa ter consistência. Tem que estudar lógica, então, para argumentar, para fazer análises, para tirar conclusões. Essa era a matéria dialética, né? A lógica. E a retórica era assim, a gente tem que estar ligado, não é, no outro. A retórica é assim, eu escolher formas de falar e formas de argumentar que atinjam o outro, que alcancem o outro. Convencer, eu quero usar a lógica, a gramática para convencer. Convencer é uma palavra bonita, que é assim, vencer junto com o convencer. Então, eu quero chegar lá junto com o outro. E, para isso, eu tenho que usar da retórica. Um professor que vai para uma sala de aula, vira para o quadro negro, escreve no quadro negro tudo gramaticalmente correto, tudo logicamente bem encadeado, e não olha para o aluno, falta na atividade dele a dimensão retórica. A retórica tem má fama quando é só retórica. Você vê o discurso político dos políticos, e aí diz, isso aí é pura retórica, quer dizer, é só retórica, não passa disso, não tem lógica, e muitas vezes gramaticalmente é uma droga. Então, não pode ser só retórica, mas não pode faltar a retórica, que é a demonstração de que eu estou preocupado com o outro. Eu não posso ir para a sala de aula e dizer, eu ensinei, eles não entenderam, eles não aprenderam, azar deles, né? Eu ensinei. Não há ensino se não há aprendizagem. Bom, então esses eram os currículos iniciais, e aí não havia nenhuma dúvida de que as disciplinas não eram um fim, eram um meio. As disciplinas eram a lógica, a gramática, a retórica, não era para formar lógicos, gramáticos ou retóricos, mas era para fazer com que a pessoa se expressasse bem, argumentasse bem, não é? Visse o outro e assim por aí vai. Depois, isso aí vai assim até a Idade Média, são 7 disciplinas básicas, esse trivium e um outro conjunto que chamava quadrivium, né? Agora, com a ciência moderna, então, século XVI, século XVII, começa a aumentar muito o número de disciplinas, não é? Tem a física, a química, a biologia, e a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, vai aumentando o número de disciplinas, e aí é que se coloca essa questão da fragmentação. Se essas disciplinas não conversam, a visão de mundo fica toda fragmentada, eu vejo farelos de conteúdo e não conteúdos. Eu não vejo uma imagem, uma foto, eu vejo pontos. E aí fica faltando a possibilidade da compreensão. Mesmo assim,
os nossos avós não tinham grande problema com as competências. As competências da vovó, da minha avó, da avó de vocês, as competências para eles eram 3: ler, escrever e contar. Você ia para a escola, estudava um monte de matéria, mas tinha que sair da escola sabendo ler, escrever e contar. Simples assim, não é? E isso em todas as línguas. Em inglês também era. Para nós, o ler, escrever e contar eram o R, os 3 R's, mas todo verbo acaba em R. Agora, em inglês, era o reading, writing, o arithmetic, e eram os 3 R's também chamado, né? Você tem que sair da escola sabendo essas 3 coisas. Bom, isso hoje ficou parecendo que é pouco. Não é pouco, mas fica parecendo que é pouco. Se você disser para um pai de aluno que o filho dele vai sair da escola sabendo ler, escrever e contar, é capaz que ele pense, ainda que não diga, mas só isso, não é? Que mais? Porque a vida parece muito mais rica, complexa, e então aí a gente fica numa situação que é a seguinte: ou a gente atualiza os 3 verbos, ler, escrever e contar, ou parte por outro caminho para a ideia de formar pessoas competentes, que é o caminho que a teoria seguiu. Mas podia ser parar no ler, escrever e contar. Eu diria com muita tranquilidade que o que a gente busca na escola hoje é fazer os alunos aprenderem a ler, escrever e contar. Só que ler é ler o mundo. Paulo Freire falava isso com toda pertinência, né? Aprender a ler não é ler uma palavra, é ler fenômenos em geral, é ler o mundo. Se eu amplifico o aprender a ler, eu posso permanecer dizendo que essas são as 3 competências básicas, do ler, escrever e contar. Escrever é se expressar. Antes era escrever uma carta, hoje é um e-mail, hoje é usar o emoji, é usar vários sistemas de representação, tweet, escrever é se expressar. Eu acho que se expressar na língua é o fundamental, mas todas as formas de expressão são importantes, corporal, artística, não é? E aprender a se expressar de diversas maneiras. E contar, a gente vem para a escola para aprender a contar, é verdade, a contar uma história. Contar em todas as línguas tem 2 acepções. O contar é enumerar, 1, 2, 3, 4, estou contando. E contar é assim, eu vou contar uma história para vocês, né? O contar é narrar, é construir uma narrativa, que é o primeiro passo para poder a gente chegar à argumentação, é saber construir narrativas, não é? O significado se constrói por meio de uma boa narrativa, é assim com o caipira, é assim com o executivo, que precisa de um case, o caipira é um caos, o executivo é um case, mas é isso daí, precisam de narrativas. Então, mas o caminho foi outro, e então hoje a gente está estudando isso, que são as competências, as habilidades, não é? Como uma ampliação dessa ideia de ler, escrever e contar. Quer dizer, como um outro caminho. O próximo slide, Jô. Então, o caminho das competências, ele começa, assim, a tomar corpo no mundo no início da década de 90, 93, 94, na Espanha, na França. E aqui no Brasil começa quase no mesmo momento, começa em 98 com o Enem. E lá a ideia é a seguinte: o Enem já não é mais isso que eu vou falar, o Enem ficou como nasceu em 98 até 2008. E de 2009 para frente ele virou um processo seletivo, virou um vestibular, então é outra coisa, não é disso que eu estou falando. Falando do Enem na forma inicial. E aí, a ideia é a seguinte, né? Quer dizer, todas as disciplinas foram convidadas a dizer por que estavam ensinando aquela lista de conteúdos. Quer dizer, as disciplinas eram muitas, e a gente queria, o exercício era dizer o que se busca. Então, todos os professores de história, de geografia, de português, de matemática, de ciências, todos, de uma maneira ou de outra, com palavras diferentes, diziam assim que a sua disciplina ajudava o aluno a se expressar por meio da língua, se expressar por meio do corpo, da arte, dos números, mas capacidade de expressão
foi uma vertente comum para todas as disciplinas. Outra, a capacidade de compreensão, expressão, compreensão. Essas coisas é que foram chamadas de competências no Enem, a capacidade de se expressar, a capacidade de compreender, a capacidade de argumentar, a capacidade de enfrentar situações, problemas em diferente contexto, e a capacidade de fazer propostas de intervenção na realidade. Eram essas as 5 grandes competências do Enem. Agora, a expressão é muito amplo, né? Então, o que quer dizer isso, capacidade de expressão? A expressão na língua, a expressão na matemática, a expressão corporal, a expressão na arte, vai por aí. Capacidade de compreensão também. Aí a gente abria mais isso. Pode pôr outro slide, João? Abria mais, por exemplo, a capacidade de compreensão. João, pode pôr o outro, por favor? A capacidade de compreensão, por exemplo, é compreender fenômenos energéticos, compreender o ciclo da água, compreender a biodiversidade, compreender fenômenos sociais, estudo na área de ciência da natureza, né? Compreender fenômenos aleatórios, isso na área de matemática. Então, as 5 competências do Enem eram coisas grandes: expressão, compreensão, argumentação, situação, problema e proposição. Agora, como a gente mostra que tem capacidade de compreensão? Compreendendo um gráfico, compreendendo fenômenos energéticos, compreendendo essa lista de formas de manifestação da competência, que é a lista de habilidades. As habilidades são essas coisas que são meios de expressão, meios de manifestação da competência. Então, é como se a competência fosse a coisa grande, capacidade de compreensão de fenômenos, e as habilidades, não é? A nomenclatura é essa, as habilidades são as formas de manifestação da competência. Então, no popular, eu formo um motorista competente. Agora, o motorista competente é aquele que tem as seguintes habilidades. Aí eu faço uma lista, conhece os sinais de trânsito, sabe mais ou menos como é que funciona o motor e não sei o quê. Então, eu expresso, não é? Explicito as formas de manifestação daquela competência, e aí eu tenho uma lista de habilidades. No exame do Enem, eram 5 as grandes competências e 21 as habilidades associadas a essas 5 competências, não é? E capacidade de expressão por meio de um gráfico, expressão por meio da língua materna, expressão corporal, eram 21 habilidades. E no exame, havia 63 questões, sendo que eram, assim, 3 questões para cada uma das habilidades. Por exemplo, essa habilidade de compreender o ciclo da água, nos 10 primeiros anos do Enem, sempre havia 3 questões sobre cada habilidade, 3 questões sobre o ciclo da água. Por que 3? Porque era uma fácil, uma média e uma um pouco mais difícil, e aí se mostrava se o aluno tinha a competência e em que nível tinha, não é? Uma competência plena, uma competência inicial, por isso eram as 3 questões. Esse é o finado Enem, é o Enem até 2008, não é? Vamos em frente? Com o Enem inicial, esse daí, já surgiu uma questão que, às vezes, hoje está na boca de muita gente, de muitos professores, bons professores, a questão de que o que importa mesmo são as competências, os conteúdos são só meios para o desenvolvimento das competências. Esse discurso é provável que você já tenha ouvido, e, assim, conteúdo não passa de meio para poder desenvolver as competências. Eu sou professor de matemática, aí eu ensino logaritmos, e alguém me pergunta, mas para que você ensina logaritmos? E eu digo, porque se os alunos não souberem logaritmos, eles ficarão sem saber logaritmos, eles serão adultos que não sabem logaritmos, e aí como é que fica? É um discurso incompleto, engasgado. Eu tenho que dizer por que eu estou querendo ensinar logaritmo, que tipo de competência os logaritmos desenvolvem, não é? A ideia de logaritmo desenvolve competências, assim, e habilidades para eu ver, assim, crescimentos de população, né?
potências de expoente, potências representando números grandes, então, em ver o número grandão, eu vejo só o expoente, 10 a tanto, esse 10 a tanto, esse expoente é que se chama logaritmo, né? E isso é importante para a gente representar a energia que arrebenta o mundo quando há um terremoto, ou então para ver o pH, no caso da água, enfim, eu falo sobre o significado dos logaritmos, mas é verdade que os logaritmos são meio, o conteúdo logaritmo em matemática é um meio para poder desenvolver certas competências, né? Certas habilidades inerentes a certas competências. E aí, às vezes, inadvertidamente, o conteúdo fica desvalorizado, ele é só um meio para... Mas isso é uma visão equivocada. O conteúdo, frequentemente, na escola, é o fim, não é o meio. Mas olhem a relação de baixo. Quando a gente dá aula, a gente precisa de método, de metodologia, não é? De práticas, assim, metodológicas, didáticas. E na relação metodologia-conteúdo, na relação conteúdo-competência, o conteúdo é o meio, a competência é o fim. Só que na relação metodologia-conteúdo, que é outra relação importante para eu considerar na escola, a metodologia é que é o meio e o conteúdo é o fim. Então, eu tenho metodologias para ensinar logaritmos, mas as metodologias são meio, né? Cada um escolhe um. Eu tenho que valorizar e pôr o foco no conteúdo. Os alunos aprenderam logaritmo, né? Os fins foram atingidos. Agora, isso não é o fim da novela. Os logaritmos são estudados para poder formar pessoas com pensamento crítico e vai por aí. Mas na relação método, não é? Metodologia prática e conteúdo, é claro que o fim está no conteúdo, e as metodologias é que são um meio. Quem tem um porquê ensinar um assunto, ensinar um conteúdo, uma razão para ensinar um conteúdo, quem tem um porquê arruma um como, arruma uma maneira de fazer. Agora, quem não sabe o que está ensinando, fica no meio, fica preocupado em muitos métodos, em muitas técnicas, mas não sabe o que está ensinando, aí é ruim, né? Próximo slide. O discurso da competência que veio, então, quer dizer, vieram vários discursos, vários autores, e eu vou tentar fazer uma síntese, porque todos são interessantes, a gente vê o Perrenu, vê outras pessoas, Le Boterf, e falarem de competência, e às vezes eles usam palavras distintas, muito diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, de modo que eu vou tentar fazer uma síntese, né? De uma maneira geral, numa frase, a ideia de competência é a seguinte: a competência é a capacidade de a gente mobilizar o que sabe para realizar o que projeta, o que deseja. Colocar desejo é delicado, porque você pode desejar uma bobagem, desejar o mal, né, para alguém. E eu digo projeto é assim, um desejo envolvendo valores, não é? A gente projeta, quer dizer, a gente diz, eu quero fazer isso, mas um projeto sempre envolve valores. Eu digo, eu quero fazer isso porque isso vale a pena, né? Então, competência é a capacidade de mobilizar o que se sabe para realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente deseja com valores. Esses são os três elementos: a mobilização, o conhecimento, é o que se sabe, e essa capacidade de projetar, né? E de realizar o que se projeta a partir do conhecimento que tem. Vejam que os desvios são associar competência só a essa capacidade de mobilizar, de pôr em ação. Então, competência na ação, fazer. Você não sabe nada, mas faz e acontece. Não, isso não dá para ir por aí. É preciso, em primeiro lugar, saber, né? Quem não sabe nada já é um incompetente. Quem sabe muito e não mobiliza o que sabe, não é capaz de pôr em ação o que sabe, também é um incompetente e vai por aí. E a questão do projeto é muito interessante. Hoje, agora, a gente está falando de projeto de purpose, né, de propósito, de projeto de vida nas escolas, não é?
nas escolas do Estado, e isso é muito interessante, porque quem não busca nada, não projeta nada, a inapetência, você não quer nada, a inapetência é a porta de entrada para a incompetência, é a antessala da incompetência, né? Chega uma pessoa, o que você quer, o que você está buscando? Nada, não quero nada, e não quer nada em âmbito algum, é um inapetente, é um incompetente. Próximo slide. Então, esses são os 3 grandes elementos, né, para a gente ter uma teoria de competências, e diversos autores usam isso de modo um pouco diferente, aqui e ali, mas, de modo geral, a convergência é: quem fala de competência fala de gente, de pessoas. Competente ou incompetente é uma pessoa, é quem. Quem é capaz de fazer, então, de mobilizar. E o quê? É preciso dizer o quê? A ideia de competência não sobrevive quando você diz assim, fulano de tal é muito competente, mas competente para quê? Competente, muito competente. Mas em quê? O que ele faz? Não é competente, isso não cola, né? Então, o âmbito é importante. Há uma concepção de competência no âmbito jurídico que tem exatamente o foco no âmbito, né? Uma autoridade que diz não faz uma coisa porque está fora do âmbito da sua competência, porque o juiz é um juiz de primeira instância, o juiz do Supremo, o presidente, o ministro, cada um, né, o professor, cada um tem um âmbito em que atua. E quando diz está fora do âmbito da minha competência, não é? É uma ideia de competência que vem do juridiquês, mas que é importante para nós também. Competência é pessoal, é pôr em ação e num determinado âmbito. Mas vira esse slide, Jô. Por outro lado, e por outro lado eu quero dizer do outro lado mesmo, se competente é uma pessoa, não é? Então, o perigo é a ideia de competência ficar sendo associada a uma coisa individual. Eu sou competente, eu sou competente, eu sou competente. Ou não sou. E isso não funciona bem assim, porque a competência, até na etimologia, a etimologia é bonita. Competência vem de competere. Petere é um verbo, isso é latim. Petere é um verbo que é assim, pedir, mas pedir no sentido de buscar. Então, competência, ou competere, é saber buscar junto com os outros. Junto com o outro, junto com os outros. Quer dizer, quem é tudo do eu sozinho, eu faço, não é competente. Pode ser petente, né? Um pedinte aí, o que está buscando. Mas a competência é o que sabe buscar junto com o outro. De modo que dizer que a ideia de competência tem no centro das atenções a pessoa, é preciso dizer que é a pessoa inteira e integrada com os outros. A pessoa íntegra e a pessoa integrada, não é? Porque a competência, não é? A pessoalidade como um atributo da competência, não é? Não dá para eu pensar na pessoa assim, fragmentada. Em primeiríssimo lugar, tem que haver uma pessoa inteira, no sentido de que o que ela fala bate com o que ela faz. Não há marca maior de falta de integridade do que uma pessoa que tem um discurso muito politicamente correto, um discurso muito arrumadinho e uma prática que não tem nada a ver com esse discurso. Esse é o protótipo da falta de integridade. Mas a falta de integridade se dá também na falta de integração com os outros. Uma pessoa, e às vezes a gente conhece pessoas assim, né? Que diz assim, uma pessoa que diz assim, eu pago meus impostos, eu não faço mal a ninguém, o resto que se dane. Ao falar o resto que se dane, acabou a integridade, porque a gente vive integrado com os outros. A gente não pode individualmente resolver os problemas do mundo, mas a gente sofre com isso. A gente não diz que se dane, está longe daqui, eu não quero nem saber.
né? Então, a ideia de competência e de fazer é um fazer junto com os outros, não é? Outra coisa é a mobilização. A mobilização é a marca da palavra competência, da noção de competência, mas a mobilização de conteúdo. Isso é simples assim, quer dizer, quem não tem conteúdo vai mobilizar o quê? Não, é muito criativo e faz e acontece. Pode até fazer algumas coisinhas, mas o nosso discurso será: se você estudar, você vai ser muito melhor do que você já é mesmo sem estudar. Esse é o caminho. E não se contentar com a ausência do conteúdo. O conteúdo é fundamental para dar qualidade à mobilização. E o âmbito? O âmbito, a competência é sempre num determinado âmbito. O âmbito é o lugar do fato. Fato. O fato é participo passado do verbo fazer, é o que já está feito. Se escrevia antigamente facto, né? O feito. Facere é o verbo. O fato é importante, a gente não pode ser competente ignorando o fato, mas não é competente quem se limita ao fato. Quem se limita ao fato é fatalista. A gente olha para o fato e deseja algo que vai além do fato. O facto é a realidade concreta, o fato. Agora, o ficto é aquilo que eu imagino a partir do facto, não é? Eu digo, olha, mas isso aqui eu gostaria era que fosse assim. Uma pessoa competente sabe ir além do fato. A pessoa limitada fica presa, amarrada ao âmbito. A pessoa competente não pode ignorar o âmbito, mas extrapola, valoriza a ficção, a imaginação, a extrapolação do fato, não é? Isso é uma marca de competência. Então, vejam que a gente tem três pares, a ideia de competência. É uma pessoa íntegra e integrada, que trabalha sempre num âmbito, mas que é capaz de extrapolar os âmbitos e que mobiliza conteúdos. Veja a próxima imagem, que é uma síntese disso. Então, uma pessoa num extremo e a integridade na outra, a pessoa íntegra e integrada, não é? O conteúdo, mas a mobilização. E o âmbito integrada envolve valores, porque para viver... Não, pode voltar um pouco? Para viver bem junto com o outro, a gente tem a questão ética, né? Questão envolvendo os valores. O conteúdo e a mobilização é uma questão de meios e fins, e a gente já viu que o conteúdo pode ser meio, pode ser fim, dependendo de que tipo de ação a gente está na sala de aula, né? E a questão do âmbito e da extrapolação, essa é a dimensão ética da ideia de competência, porque é nesse eixo que rola a questão da conservação e da transformação, aquilo que eu quero conservar, manter como está, não é? E aquilo que eu quero transformar, eu quero modificar, não é? E as normas a gente quer seguir, mas as normas também perdem a legitimidade, caducam, e aí eu tenho que mudar a norma, não é? Porque diante de uma norma ou eu cumpro ou mudo, não é eu cumpro ou descumpro, não é? E isso, quer dizer, uma norma que é legal deixa de ser legítima, e aí eu vou trabalhar para extrapolar, para sair do âmbito dessa norma. Então, a ideia de competência envolve tudo isso. No próximo esses 6 elementos que foram colocados aí, a gente podia pôr em outras palavras, o eu e o outro, volta rapidinho no anterior, só para ver o que tinha lá. A pessoa integrada, não é? Então, vejam, vamos para o seguinte, a pessoa integrada, íntegra, é o eu competente, é um eu, mas um eu que vê o outro. É uma pessoa que respeita a realidade concreta, mas adora uma extrapolação. E uma pessoa que argumenta, analisa e tudo, mas que é capaz de produzir sínteses e sair das análises para a ação. Não é competente aquela pessoa que passa a vida analisando e nunca faz nada, nunca sintetiza e vai adiante. Uma pessoa que você vai conversar e... O que você acha disso? E ela diz, olha... Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, e fica. Mas o que acha? Não, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. É um incompetente, né? Porque você analisa e tudo, mas depois você olha e decide.
A análise leva a gente à cisão, você fica dividido, mas a síntese é a tomada de decisão, é acabar com a cisão e partir para a ação. Então, esses são os elementos teóricos da ideia de competência, e na prática da sala de aula, como é que isso se traduz? O próximo slide vai dizer. Então, na prática da sala de aula, pode passar, Jô? Está aí a síntese de tudo para a gente levar para a sala de aula. O que é competência? É capacidade de expressão, de um lado, o eu. Expressão é a expressão de si, do eu. E compreensão do outro, é compreensão do outro. O primeiro outro que a gente tem que compreender na escola é um texto que põe diante de nós e a gente tem que ler e o professor pergunta, a professora, compreendeu, né? É a primeira compreensão do outro. Mas o tempo todo na vida, esse é um eixo fundamental, né? A gente se expressa e a gente compreende, busca compreender e busca se expressar. Então, todas as matérias têm que desenvolver capacidade de expressão e capacidade de compreensão. A gente analisa e decide. A análise é a argumentação. A gente argumenta, vê, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Isso faz parte de uma boa análise, de uma boa argumentação em cada situação, problema. Mas a gente decide. Depois de analisar, a gente toma uma decisão. Pode errar, pode acertar, pode ser provisória, tomar uma decisão aqui e consertar mais adiante, mas a gente decide. A pessoa competente não fica retida na análise e por um lado, por outro lado, e sem tomar uma decisão. E a questão do contexto, a contextuação ou contextualização é importante. O contexto é o lugar do fato, mas o fato é o que já está feito, e a gente que está vivo busca o fato, mas busca também ir além do fato. O contexto, o concreto, a realidade, de um lado, e o ficto, a imaginação, né? A imaginação, aquele... eu gostaria que fosse assim, não é? Está do outro lado. E uma pessoa que só se expressa e não vê o outro é incompetente, que só argumenta e nunca toma uma decisão é um incompetente, que só vê o contexto e não liga para a imaginação, ignora a arte, é um incompetente, como é do outro lado. Quem decide sem argumentar também é incompetente. Quem decide sem argumentar, mal olha a questão, já decide, pode acertar no varejo, mas no atacado vai se danar. Né? Pode acertar aqui e ali numa coisinha, mas no atacado vai quebrar a cara quem decide sem argumentar. E assim vai. Esses três pares são três pares: expressão, compreensão, contexto, imaginação, argumentação e decisão. Eles estão presentes na ideia de competência, né? Estão presentes em diferentes formulações de diferentes autores. Né? Vamos adiante? Esses três eixos, expressão, compreensão, argumentação, decisão, e concretização, assim, imaginação, de alguma maneira, eles recobrem o trivium antigo, a gramática, a lógica e a retórica, né? De alguma maneira, porque expressão e compreensão tem a ver com esse uso competente da língua, a argumentação e decisão tem a ver com a lógica, não é? Que se aprendia no trivium, né? E o concreto e o abstrato tem a ver com um pouco com a retórica, porque retórica é você, como se fosse o que... Na realidade, eu quero ensinar diretamente esse assunto, mas eu não posso ficar só nesse assunto, eu tenho que ver qual a melhor forma de apresentar, eu tenho que imaginar como criar um interesse. Então, essa dimensão retórica envolve sempre a capacidade de imaginação, não é? O concreto e a imaginação. Vamos para o outro? Para o próximo, João. Não, antes. Antes, isso. Veja o anterior. Então, aqui a gente está falando de três no trivium e três hoje, três competências hoje, não é? Expressão, compreensão, um par,
As 6 são 3 pares, argumentação e decisão, e concreto e imaginação, né? Competente é quem se dá bem nesses 3 pares. Quer dizer, no Enem eram 5, no Trivium era 3, né? E aí a coisa foi caminhando, o clamor pela superação da fragmentação disciplinar que fez surgir essa preocupação com competências. E aí, vejam, vamos para o slide seguinte, e aí vejam o que aconteceu. Próximo, sim. Veio a BNCC, e cadê os 3 eixos na BNCC? Na verdade, a BNCC, que é um documento riquíssimo e com ideias, assim, muito valiosas, né? Longe de minha intenção de detonar a BNCC, não é isso, mas houve um certo acontecimento que está complicando um pouco a chegada da BNCC à sala de aula. Primeiro é que ela já parte de 10 competências, não é? 10 competências gerais, bem gerais. Tudo bem, não tenho nada contra nenhuma das 10 competências. Por outro lado, quando se parte para as competências por área e para as competências por disciplina, na área de matemática, por exemplo, né, a competência da disciplina matemática, há uma lista de competências maior que não dialoga diretamente com essas 10 iniciais, e se você vai juntando as competências gerais, as competências por área, as competências nas disciplinas, sem elas dialogarem muito, fica a mesma coisa que as disciplinas na escola, com fracas interações entre si. E aí a gente fica vendo assim, quantas são as competências na BNCC? Eu contei, são 115 competências, quando você olha as gerais, as por área, né, as por disciplina, 115 competências. Então, outra vez, a aparência de fragmentação. Não era essa a intenção, mas a aparência de fragmentação. No Enem, as 5 competências, no Enem, notem, não eram 6, eu estou falando de 6, 3 pares, mas no Enem tem um desses 6 que fica implícita, né? Fica tácita, que é a questão da imaginação, a valorização da imaginação. O que se valoriza é, assim, fazer propostas de intervenção na realidade, mas, obviamente, essas propostas a gente quer que sejam criativas, né? Imaginativas, propostas, assim, que extrapolem a realidade, e, portanto, que vão para o lado até da ficção, como o desejo com o argumento. Bom, então, no Enem eram 5, ou 5, 6, né? A gente está propondo 6 ou 3 pares, como síntese de muitas visões de competência. Na BNCC, acaba se pensando, correndo o risco de se pensar que são 115 competências. Ah, não, são 10 gerais e um monte de específicas. Sim, mas as específicas não estão dialogando suficientemente no texto, apesar da enormidade do texto, mais de 600 páginas, não há diálogo, e a gente chega, um leitor desatento, a pensar que são 115 competências. E as habilidades, que no Enem eram 21, por isso a prova do Enem tinha 63 questões, porque era 21 vezes 3, a fácil, a média, a difícil. Então, hoje, se você computar todas as habilidades, que são a forma de manifestação de competência, a competência é a coisa grande, a mão. Quando eu abro, especifico como é que eu mostro que tenho essa competência, aí eu tenho a lista de habilidades. Se a gente procurar ver na BNCC, sabe quantas habilidades tem, de ponta a ponta, série a série? 1.567 habilidades. Aí é ruim, né? Aí, na verdade, a BNCC passa a ser um instrumento decisivo para quem vai fazer avaliações, vai fazer provas, mas não para o professor, no seu dia a dia, na sala de aula, ficar preocupado com 1.567
habilidades ou formas de manifestação de competência. Então, essas coisas precisariam ser revistas, né? Revistas não no sentido de mudar os valores, de mudar as coisas fundamentais, mas uma revisão assim no que se refere à forma, para poder simplificar um pouco mais. Eu arrisquei até fazer uma revisão dessa, vejam, as 10 competências do Enem, as 10 competências da BNCC, desculpem, estão aí, simplificada porque o texto é muito longo, mas valorizar o conhecimento historicamente construído, e aí 3 pontinhos, tem mais coisa, né? Mas essas 10 competências, facilmente, elas dialogam, se encaixam, ou se comunicam com os 3 pares de competências que estamos oferecendo, não é? Vejo argumentação e decisão, que é um par. A competência 7 é a capacidade de argumentar para defender ideias, tomar decisões, e aí tem mais um textinho, né? E a 10, agir e tomar decisões com autonomia, quer dizer, a 7 e a 10, por exemplo, não precisavam ser coisas separadas, e traduzem essa questão da argumentação e da tomada de decisão. A expressão e compreensão, esse eixo, está nas 10 aí, está nas 10, não é? A competência 4 da BNCC, utilizar diferentes linguagens para se expressar, e continua, não é? Essa expressão, então, envolve a 4, envolve a 5, envolve a 8, envolve a 9, não é? Exercitar a empatia e diálogo é ser capaz de se expressar, de argumentar, de conversar, versar junto com o outro, não é? E, enfim, são modos de escrever, mas facilmente o que estamos falando dialoga com essas 10 que estão aí. Eu até fiz um exercício, vamos para o próximo slide? O próximo? Oi, Jô. Josiane? Isso. Não, pulou 2 aí, ó. Isso, tá aí. Então, eu até fiz um exercício de pegar as 10 da BNCC, não, aquele outro. Volta o slide. Josiane? Volta o slide. Josiane? Então, mas não está indo. Professor, enquanto a Josiane está arrumando o slide, teve uma participação, temos muitas participações no chat do YouTube, muitos elogios, muitos comentários positivos, e o professor Reinaldo Rony da Silva, ele pediu um exemplo da falta de diálogo entre as competências da base e as de matemática que o senhor comentou. Ele gostaria de entender um pouco melhor, se seria possível citar um exemplo. Sim, em várias situações se diz assim que é preciso exercitar assim a empatia, o pensamento assim independente, tudo isso é interessante, mas isso não é só para a área de matemática, isso é para todas as áreas, isso não é específico da área de matemática. Eu diria até para o colega que a área de matemática é a que mais próximo, mais colaborou para essa visão sintética. Vejo que as competências da matemática, acho que são, quantas? 6 ou 8, não são muitas, há outras matérias, com outras listas de competência maiores, e com coisas gerais, por exemplo, empatia. Isso não é específico para matemática, não é? E é esse o sentido, quer dizer, traduzir o que as 10 competências dizem, as 10 competências gerais dizem, em cada uma das áreas, isso é que era o que a gente estava esperando, né? E isso aconteceu parcialmente. Na área de matemática é uma das em que aconteceu mais visivelmente, menos do que o necessário, mas ainda visível. Em outras áreas, a lista de competências por área ou por disciplina parece uma outra lista que se soma a essas competências gerais, não é? Mas, olha, a juízo de vocês aí, ó,
eu tentei pegar as 10 competências da BNCC e redigindo de uma maneira um pouquinho diferente, um acerto na redação, sem acrescentar um valor em nada, em vez de 10, podia ser 6. Porque valorizar o conhecimento historicamente construído, bem como a diversidade de saberes e vivências. Pronto. Só que nas 10 da base, valorizar o conhecimento historicamente construído é uma competência e a diversidade de saberes e vivências é outra competência, não é? Se a gente for fazendo, isso é um exercício, e certamente não é um exercício para ser feito por uma pessoa sozinha, é por uma equipe de todas as matérias e tudo, né? Eu estou só dando um exemplo. As mesmas 10 competências que estão no slide anterior estão, para mim, o que está escrito nas 10 está escrito nessas 6 aí. Então, em vez de estar dizendo que seriam 10, eu poderia estar dizendo que são 6, sem brigar com os conteúdos, não é? E isso, internamente também, a gente tinha que ver de uma maneira mais ampla, não preocupado especificamente com aqueles indicadores, aquelas siglas para rotular os assuntos. Aquilo ali é uma coisa que só interessa na hora de compor a prova, né? Fazer uma avaliação, mas para a sala de aula a gente não precisaria de tanta miudeza. Eu acho que a BNCC poderia ser reescrita sem brigar com os seus valores fundamentais que resultaram de um grande acordo, um DIME, concede, muitas instituições de referência, então, muita contribuição, 12 milhões de contribuições que foram incorporadas, e até por conta dessa generosidade de incorporar tudo, a forma ficou devendo um pouquinho ficou a desejar um pouquinho, né, a forma, e uma revisão no que se refere à forma, que é até prevista na própria LDB, né, na própria BNCC, uma revisão de simplificação poderia perfeitamente transformar as 650 páginas, incluindo o ensino médio, em 100, não mais do que isso, né, para ser uma carta de princípios para a gente utilizar na sala de aula. Bom, se tiver outra pergunta assim, vai bem, pode mandar, pode falar. Mais alguma pergunta agora? Tivemos várias perguntas, professor, mas muitas delas já foram respondidas na sua fala. Foi falado sobre o projeto de vida do Estado, né? Pediram a sua opinião sobre o projeto Mas eu de não vida, falei a sobre as opinião, eu disciplinas de falei que nova. estava presente aí no Estado, né? E eu concordo 100% em trazer essa questão de discutir a vocação, a que o aluno é chamado, o que ele quer fazer, o projeto de vida, o propósito, né? Trazer para a escola. Eu só tenho todas as dúvidas do mundo se trazer isso para a escola significa criar uma matéria chamada projeto de vida. Eu tenho todas as dúvidas do mundo para isso daí. Pelo seguinte, eu acho que na escola a gente tem aula demais, tem disciplina demais. Era preciso fazer um esforço para simplificar a grade horária, né? A gente ter menos disciplina, menos aula, um pouco menos, mas ter menos, não é? A gente tem mais do que precisa. Não é tempo de escola não estou discutindo, mas a gente não pode vir para a escola somente para assistir a aula. Se você fala assim na escola integral, né, e diz o que os alunos vão fazer? Vão ficar assistindo a aula o dia inteiro? Eu falo, eu sou contra totalmente, né? Os alunos têm muito, quer dizer, na organização da escola, há atividades que são maiores do que a aula e atividades que são menores do que a aula. Quando eu falo maior, é no espaço e no tempo. Por exemplo, um trabalho com projetos não cabe no espaço-tempo de uma aula. Você pode usar a aula para as instruções e tudo, mas o projeto é feito num espaço-tempo maior do que o da aula. E os espaços menores do que o da aula são menores também no espaço-tempo. Pode ser 5 minutos de conversa, 10 minutos, mas eu me refiro a espaços de orientação, tutoria, conversa 1 a 1. Porque, veja bem, o Lucas,
Na universidade, ninguém faz um doutorado, pode ser uma pessoa adulta, maior, vacinada, sabe o que quer, mas tem que ter um orientador, não é? E é uma coisa interessante, você viaja junto com o doutorando, e muito interessante, sem reclamação. Só o que eu digo é que um aluno da graduação da universidade precisa mais de um orientador, às vezes, do que um aluno que já está na pós-graduação. E essa atividade de orientação para o aluno do básico, né? O aluno da graduação, essa orientação só existe de uma maneira fortuita, não prevista em lei. E o aluno do ensino médio ou do ensino fundamental precisa mais de orientação do que quem já entrou na universidade. Quem já entrou na universidade, de alguma maneira, já teve algum tipo de escolha. Agora, o aluno da escola básica é que está, no fundamental e médio, é que está vendo o que quer da vida, e é aí que precisa de orientação. Então, tudo positivo por se trazer a questão do propósito, em inglês é o purpose, né, do projeto de vida para discutir na escola. E todas as dúvidas do mundo que eu fico é assim, se criar uma aula com esse tema, não é? Assistir a uma fala aqui e ali faz parte, mas o projeto, a vocação, a gente conduz, explicita ou ajuda o outro, é quando a gente orienta, conversa, pode ser na lanchonete, pode ser no pátio, pode ser numa conversa livre de horário de sala de aula. Que outra pergunta, Lucas? Perfeito, professor. Tem várias perguntas também sobre o impacto dessas mudanças nos vestibulares. Se o senhor concorda com o método vestibular. Mas aí quem tem que mudar é o vestibular. A instituição torta, a meu ver, é o vestibular, não é? Dizem que o vestibular é culpado e tudo. Eu não estou dizendo que o vestibular é culpado, eu estou dizendo que o vestibular tem que mudar. O vestibular ele é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como as universidades se organizam. Quem entra na universidade já entra numa caixinha, entra num departamento, entra num curso. Então, o vestibular não pode ser diferente do que porque ele serve a essa organização interna da universidade, não é? Está muito em discussão essa forma de organizar os cursos, não é? Licenciaturas interdisciplinares estão sendo estudadas no país inteiro, não é? Os cursos de engenharia receberam umas diretrizes nacionais para os cursos de engenharia, muito, mas muito interessante mesmo, né? Porque você vê um curso de engenharia como o nosso da Universidade Apoli, tem 16 tipos de engenharia que um aluno já escolhe no vestibular. Elétrica, mecânica, mecatrônica, química, naval, e vai por aí, de produção. 16 tipos. Como é que um aluno que vai entrar na universidade é capaz de escolher 16 tipos de engenharia na entrada da universidade? Não é? Então, o vestibular é adequado à forma inadequada como a universidade funciona. Isso é que precisa mudar, sem crucificar o vestibular, porque ele serve à universidade, não é? Agora, a escola não pode preparar o aluno para entrar no curso superior, não ter isso como meta. Isso é transbordamento, é consequência de uma boa formação. Não é que ele foi fazer o ensino médio para entrar na universidade. Em nenhum lugar do mundo, 100% da população faz universidade. Agora, em todo lugar do mundo, as pessoas têm que ter uma educação básica de qualidade. E a educação básica é o fundamental e o médio, inclusive, não é? Então, o ensino médio não pode ser pautado exclusivamente pelo vestibular, não é? E a encrenca do vestibular ele tem que resolver com a universidade. O ensino médio e o Exame Nacional do Ensino Médio surgiu assim, não é? Pensando na escola básica e não na universidade. Agora, o Exame Nacional do Ensino Médio se transformou, a partir de 2009, num processo seletivo para a universidade. Não tenho nada contra, só que são duas funções. Uma função é um processo seletivo para a universidade. Outra função é ver como é que está a escola básica, não é? Não é o mesmo exame.
ao tentar diagnosticar o que está acontecendo na escola básica, o nosso desejo é que todo mundo esteja bem, todo mundo, não é? Tenha tido uma boa educação de qualidade, aí, uma educação básica. Agora, o processo seletivo sempre terá o aprovado e o reprovado, porque em nenhum lugar 100% vai entrar na universidade que quer. É uma questão de seleção, né? É outro problema. Você não pode ser selecionado para ser um cidadão. Todo mundo tem que ser cidadão, não é? E esse é o fim da escola básica. Agora, o vestibular é outra problemática que não pode pautar a escola básica como pauta, muitas vezes pauta, né? Professor, Oi. nós temos mais 20 minutos ainda, então se o senhor quiser dar Tá, andamento, aí no vamos. finalzinho a gente retorna com mais Tá bom. perguntas. Então, veja, ó, próximo slide agora, Jô. Estou te enchendo aí, né, Jô? Próximo, pode ser? Sim. Vamos ver essa questão, para encerrar, a competência específica no caso do professor, não é? No caso do professor, são 3 os eixos de competência, assim, fundamentais, não é? A questão da autoridade, né, e essa relação entre a autoridade e a tolerância. O professor exerce uma autoridade é o eu do professor. Por outro lado, ele tem que ver os alunos e tem que ver a diferença, tem que ver e perceber a diversidade e tem que agir com tolerância. O professor, ele faz o trabalho mais fundamental dele, o primeiro na sala de aula, é o trabalho de mediador de conflito. Eu vou dar um especial destaque a isso. Ô, Jô, passa para frente, depois a gente volta para ver os outros itens aqui, mas dá uma pulada aí. Então, essas 2 funções que estão no gráfico anterior, mas da ação do professor, dimensões da ação do professor, são especialmente importantes, por isso esse slide especial. A mediação de conflitos é a primeira dimensão da ação do professor hoje, não é? Que conflito? Conflito de interesse. Conflito de interesse é briga? Não, pode ser eventualmente, mas não é disso que eu estou falando. Conflito de interesse é que a escola, o interesse da escola são os currículos, os programas, os exames, né? E o interesse dos alunos está em outro lugar. Eu nunca tive alunos desinteressados. Dizem que os alunos não têm interesse. Para mim, os alunos são sempre interessados. Nem sempre interessados no que eu quero, interessados nas coisas que eles querem. Então, o aluno, há uma distância entre o interesse do aluno e o interesse da escola, e a mediação, a aproximação entre esses interesses é a primeira tarefa do professor. Agora, é muito importante ter em mente que quem medeia um conflito, não é, tem que abdicar da autoridade. Ninguém faz a mediação de um conflito dizendo, olha, tem que ter interesse nisso porque eu que sou a autoridade aqui, eu que decido. Não pode, né? Ao mediar um conflito, a gente desloca toda a atenção para as normas, para as leis e tudo. A gente não faz a mediação dizendo que a gente é que manda, né? É aproximando. E se a gente não tem esse trabalho de mediação, nada rola. A gente prepara uma aula maravilhosa que não rola, né? Nesse processo de mediação, a gente não pode ser nem Caxias, aquele que disse assim, sigam-me os que forem brasileiros. Se você for fazer isso na sala de aula, você vai morrer sozinho, não vai ter o soldado correndo para te ajudar. E, do outro lado, você não pode ser assim como o Chacrinha, aquele animador de um programa de auditório que dava o que o público pedia. Querem bacalhau? Ele dava bacalhau. Querem feijão? Dava feijão. A gente não vai para a sala de aula para dar o que os alunos pedem, nem para ignorar o que os alunos pedem. Então, mediar esse conflito, não é a primeira tarefa do professor. Agora, outra tarefa muito fundamental, muito importante do professor, o professor é um cartógrafo, é um mediador e é um cartógrafo. Cartógrafo, assim, de relevância. Porque ir buscar os conteúdos, as informações que vão formar os conteúdos, sem mapa, isso você faz no Google, você faz nesses sistemas da rede, não é?
Você busca as informações lá, só que a rede mistura tudo. Não há mistura habeas corpus com corpus Christi. Você põe corpus aí na sua rede, no seu computador, corpus e dá uma gugada, vem o habeas corpus, vem o corpus Christi, vem uma academia de ginástica, vem um iogurte light, vem outras coisas que o nome é corpus. Então, ao professor e à escola cabe esse trabalho de pôr mapas, não é mapa, não é cartografia geográfica, é cartografia de relevância. Isso está ligado com aquilo, mas isso vale muito, aquilo vale pouco. Isso eu tenho que cultivar, isso eu tenho que combater, isso eu tenho que prestigiar, isso eu tenho que esvaziar a bola, não é? Não vale tudo a mesma coisa somente porque está tudo ligado, né? Então, o professor, ele medeia, ele organiza, assim, ele atrai o interesse dos alunos, mas ele faz o seu mapa, aí ele exerce uma autoridade, não é? Fazendo um mapa, levando em consideração com tolerância, né, o que os alunos querem, mas um mapa onde se põe pesos, né? Escolhe-se uma escala adequada e se põe pesos. Ó, isso aqui está ligado com isso, mas não é porque está ligado que vale a mesma coisa. Veja também isso e aquilo. Quer dizer, essas são duas dimensões assim decisivas na ação do professor, não é? E um cartógrafo do que é relevante. Precisa, nos mapas que o professor faz, mapas de relevância, colocar sempre uma rosa dos ventos. Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Porque, muitas vezes, os alunos são levados a essas múltiplas relações entre os assuntos, sem orientação, sem uma rosa dos ventos. Vamos para o próximo? Para o próximo? Oi, Jô. Sim. Essa questão da ação do professor para combater a fragmentação, né? Esse é um problema que está ocorrendo assim no mundo. No mundo estão surgindo iniciativas. Eu vou falar rapidamente aqui só para poder vocês procurarem na rede depois, não é? De algumas ações no mundo que estão surgindo para prevenir e remediar a fragmentação disciplinar, né? Veja, para criar centros de interesse, não sei se vocês já ouviram falar desses projetos STEM, S-T-E-M. STEM é uma sigla, Science, Technology, Engineering e Matemática, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, produz atividades juntando esses 4 temas, não é? E, com isso, a gente integra as disciplinas envolvidas nessas atividades, né? Robótica, por exemplo, e outros. Há atividades em outros lugares, em outros sistemas de ensino, tipo STEAM, colocar um E aí a mais. Não, colocar um A aí a mais. Esse A é de artes. Então, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, na Bahia, na Universidade Federal, na Federal do Sul da Bahia, tem muitas atividades em que a arte é uma dimensão especialmente destacada, né? Então, em vez do STEM, tem atividades STEAM, com o A aí. Há atividades, tudo isso, se vocês forem ao tio Google aí, colocarem STEM, vocês vão encontrar listas de artigos, né? Atividades do tipo STREAM, com R, essa é boa, assim, o R é de reading, mas o R é de ler o mundo, leitura de fenômenos, é um pouco assim, como se tivessem se inspirado nessa perspectiva do Paulo Freire, de leitura do mundo, é colocar o R aí, o de ler, mas leitura de fenômenos em geral, né? Há atividades, há projetos, assim, STEM com 2 M's, muito interessantes esses projetos também. O STEM com 2 M's, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e medicina. A gente hoje procura um médico
e há exames de 1000 tipos e gráficos e tabelas e gráficos de muitos tipos, né? Então, atividades envolvendo essas coisas, né? A matemática básica, a física básica, está tudo envolvido aí. E outro dia eu encontrei, mexendo nessas coisas, um grupo que faz uma atividade chamada Scream. Aí tiraram o T e colocaram o C, e esse C aí é de collaborative. Collaborative, quer dizer, nada dessas coisas funciona sem o centro, o foco das atenções nessas atividades é o trabalho de colaboração, né? Ao lado disso, eu diria, para concluir, que é necessário a gente se ater em cada uma dessas matérias, física, matemática, história, geografia, né? É necessário a gente se ater às ideias fundamentais. São muitas matérias, muitas ideias, e se ater ao que é fundamental. A gente perdeu, no caso do ensino médio, é muito nítido, perdeu o discernimento entre o que é fundamental e o que é acessório. E se limitando ao fundamental, quem precisa do acessório sabe buscar a partir do fundamental sozinho. Agora, se você trata de muito fragmento, penduricalho, quem precisa de mais tem que voltar até você e dizer, vai, conta mais, conta mais. É o fundamental que dá autonomia para a gente ir buscar, na hora que precisa, uma ampliação nas ideias. E concluo só com essa proposta rápida de que, e como é que eu identifico na minha matéria o que é fundamental e o que não é? Em todas as matérias, não é? Em qualquer matéria que a gente pegue. O que é fundamental tem que satisfazer 3 critérios. Primeiro, há um critério baseado em 3 exigências. Vai? Primeiro, tudo que é fundamental, eu sou capaz de explicar a importância na linguagem ordinária. A língua nossa de cada dia, do senso comum. Se eu, para defender que uma coisa é importante, já preciso de uma linguagem técnica, essa coisa pode ser importante, mas não é fundamento. O fundamento, onde tudo começa, eu consigo explicar na linguagem ordinária. Um segundo critério é que tudo que é fundamental não é isolado, nada que é fundamental é isolado. Então, é um assuntinho isoladinho. Um assuntinho isoladinho pode ser interessante, eu não estou dizendo que não dê, mas não é fundamento. O fundamento é... A ideia de proporcionalidade é fundamental, ela articula fração, grandezas proporcionais, trigonometrias e muita coisa. O que é fundamento é articulador. E terceiro lugar e último, o que é fundamento é sempre assim, transbordante, transborda a disciplina em que ele nasce. Então, o assunto mesmo, proporcionalidade, que é fundamental em matemática, é um assunto absolutamente decisivo na química, né? E em outras áreas. Então, distinguindo o fundamental do penduricalho, o fundamental eu explico na linguagem ordinária, nunca é um tema isolado e sempre transborda os limites da disciplina em que a gente está. O tempo voou, vamos ficar por aqui, agora vamos ouvir, estou à disposição de vocês. A limitação no tempo é de vocês. Então, vamos lá, mais umas perguntinhas. Professor, a Daniela Ferreira, ela pergunta, e como desenvolver essas competências e habilidades matemáticas no ensino híbrido, nesse momento, né, de pandemia? Isso. Olha, o ensino híbrido, ele, quer dizer, a marca vai ficar, ele não vai passar, né? Eu estou trabalhando no Instituto de Estudos Avançados num projeto, antes da pandemia, era tudo presencial, agora está sendo tudo à distância, e quando voltar será um misto de o presencial e a distância. A gente não vai perder a possibilidade de trabalhar à distância, né? Vai juntar as duas coisas. Na verdade, hoje a gente está convergindo todas as atividades na organização da escola para uma siglazinha, PUSH, P-U-S-H, quer dizer, a atividade que eu estou fazendo na escola é de formação permanente, não é? O tempo todo a gente está aprendendo, não é? Permanente no tempo. É ubíqua no espaço. No espaço, quer dizer,
Eu aprendo quando estou na escola, eu aprendo em casa, a lição de casa, eu aprendo quando vou ao cinema, eu aprendo quando vou ao shopping, eu vou... Então, permanente no tempo, ubíqua no espaço, não é? O significado é que manda, não é a utilidade. Os games não são úteis e atraem a atenção dos alunos, não é? É o significado que importa e não a utilidade. E a quarta marca é justamente o hibridismo, quer dizer, o hibridismo sempre ocorreu, mas sem charme da tecnologia. Por exemplo, o dever de casa é educação híbrida, porque o híbrido, quando se refere a essa relação entre o presencial e a distância, a lição de casa dos nossos avós, bisavós, era a formação híbrida, porque era claro lá que a gente não precisava aprender tudo olhando na cara do professor, a gente olhava na cara do professor, depois tinha o dever de casa, né? Vai para casa e faz em casa. O dever de casa é a educação à distância, não é? Então, a gente vai explorar um instrumento como esse que a gente está usando, de videoconferência e tudo, a gente vai usar isso incorporando com o presencial, não é? E cada vez vai ser menos nítida essa distinção, o que é presencial e o que é a distância. Cada vez, para mim, é mais nítido é que tudo presencial assim, é demais, não precisa, tudo presencial, há coisas que você tem que aprender sozinho. E tudo à distância é enganação, simples assim. Não pode ser tudo à distância, né? Mas o mix é que está sendo testado nesses sistemas, nesses projetos Steam, Stream, né? A forma de fazer essa aproximação entre o presencial e a distância. Mas eu acho que nós não vamos mais voltar, nunca mais, para uma situação de tudo presencial. Isso daí é um luxo, né? E que está acabando. É preciso haver o presencial, sem o presencial não é sério, mas a gente vai ter que se acostumar com a tecnologia que nos ajuda a ficar próximo de quem não está próximo geograficamente, mas a pessoa fica próximo por outros meios. As tecnologias criam novas formas de aproximação entre as pessoas, não é? E vamos ter que lidar com isso daí. Professor, excelente as suas colocações. Infelizmente, o nosso horário já está no fim, e porque os professores depois terão a TPC no Centro de Mídias, né, que é da rede estadual. Mas então, só para encerrar aqui, eu gostaria, em nome das 7 diretorias de ensino, a diretoria de ensino de Apiaí, Avaré, Bauru, Botucatu, Campinas Leste, Lins e Sertãozinho, em nome dos dirigentes regionais de ensino, aqui eu cito a minha dirigente, a professora Rosilene, que apoia o nosso trabalho, assim como todos os outros dirigentes também estão empenhados nesse trabalho, agradecer em nome deles a sua presença aqui, aos diretores de núcleo pedagógico também que estão nos acompanhando, os PCNPs, professores, então em nome de todos eles, professor Nilson, eu quero te agradecer muito, a sua fala foi excelente, veio ao encontro do que nós estamos precisando, queríamos ouvir mais, se pudéssemos ficaríamos aqui até final da tarde, porque está muito gostosa a sua fala. Então, Lucas, olha, disponham, a limitação da gente é de uma antecedência para poder fazer agenda, não é? Mas para discutir questões pequenas, que surgem e que a gente não tem a resposta pronta, mas aí faz uma mediação, ouve um, ouve outro e tira alguma conclusão, não é? Então, eu estou disposto a colaborar, a participar, estou aqui na condição de professor, não é? Apenas nessa condição de professor de uma universidade pública, falando para professores da rede pública, não é? E a disposição de participar é permanente, os impedimentos são de agenda e se a gente tratar com antecedência, dá tudo certo, como você fez agora, né? Exatamente. Professor, olha, foi uma honra mesmo. E antes de finalizarmos, nós temos aqui o sorteio do livro, né? Educação, Competência e Qualidade.
O link está aí, na descrição do YouTube, também estão nos comentários. Eu acho que a Josi vai colocar um QR Code também aqui na tela, para que você possa só posicionar o celular, tirar ali a foto, né, entrar com o QR Code e fazer a sua inscrição no sorteio. Aí o sorteio, nós vamos fazer um vídeo depois e mandar para cada diretoria de ensino. Então, cada PCNP vai ficar responsável pela entrega do livro, todas as diretorias participantes também estão participando também, né, do sorteio. Então, não deixe de participar, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar também com os colegas professores e professoras. São conhecimentos tão importantes e preciosos que temos que compartilhar com todos que precisam, né, e gostam e querem saber mais sobre esse assunto. Ô, Lucas, faz um favor para mim. Quem for sorteado, dá o meu e-mail para eu negociar com ele uma coisa. As editoras estão tudo meio quebradas, não é? Tudo, as editoras desse tipo de livro. Mas eu tenho uma edição nova desse livro que foi ampliada. Isso daí é a educação, competência e qualidade, né? Tem um novo, que é um pouco maior, e que chama-se Educação, Autoridade, Competência e Qualidade, não é? É de 2016, acho. Então, a pessoa que ganhar, eu te ponho em contato comigo para pegar o endereço, para me mandar um endereço, que eu vou mandar um dessa nova edição aí, autografado, se precisar, se quiser, tá? Para não ficar com a edição antiga aí. Tá Olha, bom? eu vou me inscrever no sorteio. Uma palavra do que está aí, mas eu digo que foi ampliado, né? Escrito mais coisa, e aí está nesse outro volume que é Autoridade, Competência e Qualidade. E aí eu mando, não precisa devolver esse que recebeu, não, fica com esse, mas eu mando uma edição nova aí pelo correio, tá bom? Muito obrigado, professor. Não tenho nem palavras para te agradecer por isso. Agora até eu vou me inscrever no sorteio. Gente, muito obrigado pela participação de todos e todas. Muito obrigado, Núcleo Pedagógico de Botucatu, equipe de Ciências da Natureza e Matemática, que nos auxiliaram em toda a organização, por toda a organização, todo o Núcleo Pedagógico de Botucatu, todo o Núcleo Pedagógico das 7 diretorias participantes, professoras e professores, supervisores, dirigentes, diretores de Núcleo Pedagógico, um grande abraço, se cuidem, protejam-se e estamos sempre juntos. E muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a vocês aí, foi um prazer.